Oi pessoal, meu nome é Juliane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a porcentagem, que é mais um dos assuntos que cai com bastante frequência nas questões de matemática na prova do Enem. A porcentagem, ela está muito ligada a questões onde você encontra algum preço, alguma taxa, um indicador de população ou até mesmo algum dado relacionado à economia. A porcentagem, ela representa uma razão cujo denominador é 100 e ela também indica uma comparação de uma parte com um todo. O símbolo que a gente usa para representar a porcentagem é o porcento, né? E um valor em porcentagem, ele também pode ser expresso na forma de razão centesimal ou também como sendo um número decimal. Isso pode ser visto nesse exemplo aqui, ó, onde a gente tem o 45% e a gente sabe que ele é igual a 45 sobre 100, que isso seria a sua representação centesimal, né? Na fração centesimal, e isso é igual ao número decimal 0,45, certo? Aí, então, aqui a gente tem alguns exemplos de porcentagens, né? Onde nessa coluna aqui a gente tem a sua representação na forma de razão centesimal e nessa coluna aqui a gente tem a representação dessa porcentagem como sendo um número decimal, né? Nesse caso aqui, eu chamo atenção para quando a gente tem uma fração, né? Onde o denominador, ele pode ser escrito como sendo um número na base 10, certo? O que seria isso? São os números como sendo o 10, o 100, o 1000, que ou é 10 na 1, 10 elevado ao quadrado, né? 10 ao cubo e assim por diante. Quando a gente tem um denominador que é desse tipo, né? Transformar essa fração num número decimal é bem mais prático, né? Por quê? Considerando aqui o caso de 250 sobre 100, que é a representação na forma de razão centesimal do 250%. Então, a gente tem que o denominador é o 100, né? Quantos zeros ele tem? Ele acaba tendo 2 zeros. Então, a gente pega o número que está no numerador, a gente conta duas casas de trás para frente, né? Aqui tem uma, duas, e aqui é a posição onde vai a vírgula do número na forma decimal, né? Que acaba sendo o 2,5 nesse caso. Isso pode ser observado em todos os outros casos acima também. O 120 sobre 100 é igual a 1,2 também pelo mesmo fato, certo? E isso vocês podem aplicar em qualquer fração onde o denominador é escrito como sendo um número na base 10. E agora, como que a gente faz para calcular a porcentagem, né? A gente tem três formas, que são as mais utilizadas, onde a primeira seria pela regra de 3. Como exemplo, a gente quer calcular 30% de 110. Então, a gente sabe que 110 equivale a 100%, certo? E x, né, que seria o valor que a gente procura, ele equivale a 30%. Agora, a gente vai acabar aplicando a regra de 3 para encontrar quanto que vale esse x. Então, né, fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem que 110 vezes 30 é igual a 100x. Então, fazendo a multiplicação aqui, a gente tem que 3.300 é igual a 100x. Isolando, então, a nossa incógnita, né? A gente tem que x é igual a 3.300 sobre 100. Aqui a gente pode cancelar os dois zeros do numerador com os dois zeros do denominador e acaba ficando x igual a 33, certo? Então, 30% de 110 equivale a 33. Então, a segunda forma, né, de calcular a porcentagem seria transformar a porcentagem em fração com o denominador sendo igual a 100. Eu diria que essa é uma das formas que a gente mais usa para calcular a porcentagem, mas também tudo depende, né, do problema que a gente está analisando. Então, usando o mesmo exemplo, né, do slide anterior, a gente quer calcular 30% de 110.
O primeiro passo seria transformar, né, essa porcentagem numa fração centesimal, onde a gente sabe que 30% é igual a 30 sobre 100, né? Aí, então, usando essa fração aqui, a gente vai calcular o 30% de 110. Quando a gente lê, calcule 30% de 110, a gente pode considerar que esse D aqui, ele está indicando uma multiplicação. Então, seria 30% vezes 110. Sabendo, então, que 30% é 30 sobre 100, a gente sabe que o 30 sobre 100, né, vezes 110, vai dar o que a gente quer, né, nesse caso. Aí, então, 30 vezes 110 dá 3.300 sobre 100, né? Aqui, cancelando os dois zeros do numerador com os dois zeros do denominador, a gente tem 33, né? Que seria o mesmo resultado que a gente já encontrou no slide anterior. E então, como sendo a última forma, né, de calcular a porcentagem, a gente pode transformar a porcentagem em um número decimal, né? Ou seja, a gente vai pegar esse 30% aqui e vai transformar ele no número decimal, que a gente sabe que ele é igual a 0,3, né? E isso também a gente consegue ver após escrever a fração, né, que fica 30 sobre 100, aí a gente consegue chegar nesse 0,3 também, certo? Então, da mesma maneira do slide anterior, né, onde a gente tinha o 30% vezes 110, né, então a gente acaba tendo 0,3 vezes 110. Após efetuar essa multiplicação aqui, vocês vão chegar também no resultado de 33. Essas seriam as três formas mais utilizadas, né, para calcular uma porcentagem. Agora, a gente vai dar início à resolução de algumas questões que já caíram em alguma prova do Enem. Essa primeira ela foi retirada do Enem de 2013 e ela diz o seguinte: o contribuinte que vende mais de R$20.000 de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por R$34.000 um lote de ações que custou R$26.000 terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de... Aí a gente tem 5 opções. Primeiro, a gente tem que descobrir qual que foi o lucro desse contribuinte com essa venda, né? Ele comprou um lote por R$26.000 e ele vendeu ele por R$34.000. Então, fazendo essa venda, ele teve um lucro, né, de R$8.000, certo? E aí, então, a gente sabe que, como ele vendeu um lote de ações acima de R$20.000, né, que no caso aqui foi 34.000, então ele é obrigado a pagar 15% do lucro obtido para a Receita Federal, né, como sendo o imposto de renda. Então, a gente vai aplicar 15% em cima do 8.000, certo? Então, o que a gente procura agora? É o valor, né, que seria o 15% de R$8.000. Para isso, então, agora a gente vai transformar esse 15% aqui em uma fração, né, com o denominador sendo igual a 100. Então, a gente sabe que o 15% ele é igual a 15 sobre 100, né? E aqui é o mesmo caso do exemplo anterior, né? Onde a gente tem uma porcentagem de um total. Então, nesse caso aqui, a gente faz uma multiplicação. Então, seria 15 sobre 100 vezes 8.000, certo? E aí, então, dando continuidade, a gente tem que 15 vezes 8.000 vai dar 120.000, né? E isso tudo sobre 100. Fazendo essa divisão aqui, ou também, né, cancelando dois zeros do numerador com os dois zeros do denominador, a gente tem que isso vai ser igual a 1.200, certo? Analisando as nossas opções aqui, a gente tem que a alternativa correta é a nossa letra B.
A próxima questão, ela foi retirada do Enem de 2016 e ela diz o seguinte: o gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris, no período de 2004 a 2010. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012 seria 10% superior à média dos 3 últimos anos. Se essas estimativas tivessem sido confirmadas, a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris em 2012 teria sido igual a, e aí a gente tem 5 opções, né? E então, pelo enunciado, a gente sabe que a média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012, ela vai ser 10% superior à média dos 3 últimos anos, né? Então, a gente vai primeiro calcular essa média, que seria a soma dos valores de 2008, o de 2009 e de 2010, isso tudo dividido por 3, né? Porque a gente está calculando a média de 3 valores. Então, a gente sabe que essa média, ela vai ser igual a 1,85 mais 1,97 mais 2 dividido por 3. Fazendo a soma, desses valores aqui do numerador, a gente tem que isso vai ser igual a 5,82 sobre 3. Fazendo essa divisão aqui, a gente tem que a média desses 3 anos, ela vai ser igual a 1,94. E isso, lembrando que a gente está falando em milhão de barris, então é 1,94 milhões de barris, certo? E então, como a gente sabe que em 2012, esse valor aqui, no caso, o valor de 2012 vai ser 10% superior a esse valor, então a gente tem o seguinte, eu vou indicar como sendo MP, a média de produção de 2012, e ela vai ser igual a 1,94 mais 10%, aplicado a esse valor também, certo? Porque é 10% superior a esse valor, então a gente pega ele e soma a quantidade que vale 10% dele mesmo, certo? E isso daqui, escrevendo de outra forma, a gente sabe que, colocando 1,94 em evidência, a gente sabe que a média de produção diária ela vai ser igual a 1,94 vezes 1 mais 0,1. Por que 0,1? Eu já estou reescrevendo esses 10% aqui, certo? E aí, então, a gente tem que a média de produção, ela vai ser igual a 1,94 vezes 1,1. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai acabar encontrando o valor de 2,134. E isso daqui pensando em milhões de toneladas, certo? Então, a nossa resposta correta é a alternativa B. A próxima questão, ela foi tirada do Enem de 2018 e ela diz o seguinte: um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em 2 partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho de sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de sua terra. Qual é a área mínima em hectares que o produtor precisará comprar? E aí, então, a gente tem 5 opções, certo? Então, o nosso primeiro passo é calcular qual que é a produtividade desse produtor de milho antes dele aumentar a sua propriedade. Então, eu vou chamar isso de produtividade inicial, que seria a nossa PI, e ela é igual a 40 vezes 2,5, isso por quê?
Porque a gente sabe que a terra de 40 hectares, ela tem uma produtividade igual a 2,5 vezes a terra de 120 hectares. Então, a produtividade inicial, ela vai ser a soma desse 40 vezes 2,5 mais 120 vezes 1, né? Que é os 120 hectares, ele produz o parâmetro, né, de uma vez a produtividade, no caso. E então, a gente sabe que a produtividade inicial, ela vai ser igual a 100 mais 120. E isso daqui dá o total de 220, certo? E agora, a gente sabe que esse produtor de milho, ele quer aumentar as suas terras de acordo com que a sua produtividade, ela vai aumentar em 15% a esse dado aqui, né? Esse valor aqui que a gente acabou de calcular. Então, a gente sabe que a produtividade final, que após ele comprar, né, mais propriedades, ela vai ser igual a 40 vezes 2,5, né? Mais 120 vezes 1. Isso daqui é a produtividade que ele já tem, né? Mais x vezes 1, que seria a terra que ele quer adquirir, né? E a gente sabe que essa produtividade final, ele quer que seja o 220 mais 15% de 220, né? Que seria o 15% superior à produtividade inicial, certo? Então, a gente tem o seguinte, a gente sabe que esse valor aqui, ele acaba sendo igual a esse daqui, né? Porque ambos são iguais à produtividade final. Então, a gente vai igualar esse valor com esse daqui, certo? Então, a gente tem que aqui eu já vou acabar calculando, né? Fazendo os cálculos tudo certinho. A gente sabe que 100 mais 120 mais x, né? Que é dessa multiplicação aqui. Isso é igual a 220 mais 15% de 220, né? Que seria, no caso, 0,15 vezes 220. Certo? E então, aqui a gente tem o 220 mais x. Aqui seria o 220. Quando vocês fizerem essa multiplicação aqui, vocês vão encontrar o valor de 33 mais 33. Aqui a gente tem 220 nos dois lados da igualdade, então a gente sabe que quando a gente for passar esse 220 para cá, ele vai passar negativo e vai acabar anulando com esse aqui. Então, a gente pode acabar anulando os dois. Então, a gente sabe que o nosso x, ele vai ser igual a 33. Então, a área mínima que esse produtor de milho, ele vai acabar comprando, né, para ter a produtividade que ele quer, é de 33 hectares, que seria a nossa alternativa B, certo? A nossa próxima questão, ela foi retirada do Enem 2019 e ela diz o seguinte: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Aí a gente tem essas 5 opções, certo? Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é a gente saber quanto que foi a estimativa, né, desse rendimento médio mensal em 2010, né, que a gente sabe que ele teve um aumento de 7,2% em relação ao rendimento médio mensal em 2000, que era de R$ 1.250, certo? Então, né, o nosso primeiro passo é descobrir qual que foi o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros em 2010, né? Nesse caso aqui, a gente sabe pelo enunciado
que esse rendimento ele vai ser 7,2% superior ao rendimento no ano de 2000, né, que é de R$ 1.250. Então, em 2010, o rendimento ele é dado por R$ 1.250 mais 7,2% desse valor, né? Que então seria 7,2% vezes R$ 1.250, certo? Aí, então, a gente vai ter que calcular essa soma aqui. A gente sabe que o 7,2% ele pode ser escrito como 0,072, né? Então, a gente tem o seguinte, 1.250 mais 0,072 vezes 1.250, certo? E então, quando vocês forem resolver essa continha aqui, vocês vão encontrar o valor de R$ 1.340, certo? Isso daqui, segundo o nosso enunciado, foi o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros em 2010. Então, né, a gente sabe que em 2020, o rendimento médio mensal ele vai ser dado por R$ 1.340 mais 10% desse valor, né? Então, seria 10% vezes R$ 1.340, certo? Fazendo essa continha aqui, né? No caso, a gente vai ter o seguinte, R$ 1.340 mais 0,1, né? Que é o 10% representado como sendo o número decimal. Então, fica 0,1 vezes R$ 1.340, certo? E então, efetuando essa continha aqui, vocês vão encontrar o valor de R$ 1.474, certo? Que é a nossa alternativa E. Então, a gente sabe que, por essas projeções aqui, né, dadas no enunciado, o rendimento médio mensal do brasileiro em 2020 vai ser de R$ 1.474. Era isso então, eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Muito obrigada!